Meu Mojubá e meu Motumbá todos. No vídeo de hoje eu venho aqui compartilhar, dividir com vocês um trabalho que eu venho desenvolvendo há muitos anos e pessoalmente, desde quando eu fui iniciado, eu venho me desconstruindo dessa colonização religiosa, quando querem imprimir, querem nos impor uma única verdade, uma única cultura, isso desde o século XVI, com os invasores europeus, e que vem se arrastando até os dias de hoje, em pleno século XXI, que vem se tornando aí essas violências na intolerância religiosa. Então, o que eu falo com os meus filhos, o que eu proponho, é fazermos uma revolução de entendimento, de estudos, de conscientização. Mas isso tem que ser de dentro para fora, ou seja, nós do Candomblé precisamos estudar o nosso Candomblé, parar de repetir frases do senso comum que só auxiliam e fortalecem no nosso silêncio, quando repetimos equivocadamente em dizer que não temos livro sagrado, que não temos uma história, que não temos uma doutrina. Isso é mentira. Temos sim. Temos sim. E muita doutrina e muitos ensinamentos. Nós temos a nossa história, nós temos os nossos ancestrais, nós temos os nossos orixás, nós temos diversos livros de antropólogos, de historiadores, de pessoas de renome comprovado, que escreveram, que deixaram aí para que nós possamos pesquisar, estudar e aprender. Esse vídeo motivado, em um vídeo que eu vou colocar logo na sequência, que eu encontrei na página do Tata Kassunlembe, de um africano, falando exatamente isso, da colonização religiosa, que quando quiseram apagar da mente e da vida dos nossos ancestrais africanos, a sua história, a sua cultura, os seus deuses, e que ele fala muito bem a respeito disso. Em sequência, eu vou deixar também um vídeo que fala sobre Leopoldo II, o rei que foi um dos grandes déspotas que quis destruir a nossa cultura. E eu sugiro a todos que acreditam ainda que não temos doutrina, que não temos livro sagrado, nós temos aí hoje a ferramenta da internet que nos auxilia muito nisso. Como a página do Portal da Lua, da Graziella Domini, na qual ela dispõe aí de dezenas de livros de Mãe Stella. Nós temos um grupo também no Candomblé, o Acervo Candomblé para Todos, que ele também dispõe em PDF vários livros respeitáveis. Então cabe a nós, e principalmente convoco aos babalorixás e alorixás, de se debruçarem nesses estudos, para que nossos filhos sejam alimentados pela nossa doutrina, pela nossa fé. Que dessa forma, com conhecimento, com entendimento, nós vamos fortalecer a nossa religião e percebermos que realmente a gente não precisa da hóstia, do terço, da Ave Maria, do Pai Nosso, nem do inferno, nem do diabo do cristianismo. Nada contra, não quero aqui propor uma guerra, quem é melhor ou quem é pior, não. Eu quero propor a descolonização religiosa, que saiamos do nosso silêncio, que tenhamos conhecimento da luz que tem o nosso rico Candomblé. E é muito. As histórias dos nossos orixás, os provérbios de Ifá, tudo foi deixado muito bem com os nossos fundadores, os nossos ancestrais baianos ao fundar o Candomblé. Então nós temos sim, nós temos e muito. A nossa cultura é farta e que nos enche de conhecimento, que nos auxilia a ser melhores. Basta focarmos a esse caminho. Os rituais, a liturgia, isso é intrínseco. Todo aquele que vivencia o Candomblé, que honra o seu orixá e seu axé, ao tomar seu duigé, vai estar
aprendendo todos os rituais. Mas além disso, precisamos aprender quem somos, para que somos. E nós temos isso. Vamos parar de repetir equívocos. A história serve para nos orientar a não cometer os mesmos enganos do passado. Então paremos de repetir, eu sou assim porque meu orixá era assim, eu sou assim porque blá 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 blá. Aprendamos com os nossos orixás a não cometer os mesmos erros. Deixarei o link aí das páginas que eu me referi para os interessados. Busquem tanto conhecimento deixado aí para que possamos nos favorecer da luz do saber. E quero lembrar também o livro Ubuntu, que aqui eu falo um pouco sobre a iniciação, o Bori, todos os rituais em torno da iniciação, com cantigas, rezas e traduções, para você aí que queira conhecer um pouco do candomblé e ter argumentos, e não só xingamentos e gritos, mas argumentos para lidar com a intolerância religiosa. Porque os intolerantes nada mais são do que ignorantes, porque estão aí, coitados, manipulados por pessoas mau caráter, por pessoas que querem o poder e o dinheiro a qualquer custo. Eu deixo o link aí também na descrição. E além disso, se você puder e quiser, clique aqui em Seja Membro. Você ajuda muito o canal. E você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. E quero convidar todos a participarem das lives todas as segundas-feiras conversando sobre candomblé. Acompanhe aí na sequência, assistam os vídeos e vamos começar essa revolução de dentro para fora. Candomblé consciente, candomblé inteligente, candomblé com sabedoria. Um beijo e até o próximo. Le Coran et la Bible, c'est fait pour les peuples où c'est sorti là. C'est pas fait pour nous les Noirs. Vous regardez dans les dispositions du Coran et de la Bible. Vous voyez des choses qui concernent la culture noire? Non. C'est pour eux. C'est d'abord pour eux. Mais alors, nous sommes le seul continent, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir sa religion propre. Il y a le bouddhisme chez les Asiatiques. Il y a l'islam chez les Arabes. Chez les Européens, il y a le protestantisme, le catholicisme, l'Europe, tout ça, etc., etc. Nous avons intérêt à avoir notre religion propre. Et nous, nos prophètes là, c'est quoi? C'est nos ancêtres, point. Donc les autres religions ont déteint son nom. Écoutez, vous savez, la colonisation n'a pas été seulement économique, politique, militaire. C'est à tous les Ça a niveaux. été à tous les niveaux. Surtout religieux, les gens n'en parlent pas. Les religions là, importaient l'islam, le catholicisme, les protestantisme, tout ça, ça a détraqué la culture africaine. On nous a fait jeter nos fétiches. Regardez ici, discours de Léopold II, roi des Belges en 1983. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y évangéliser l'Afrique et en vous inspirant des intérêts de la Belgique. Ah, ils connaissent, les nègres là, ils connaissent déjà Dieu. Ah, donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Votre rôle essentiel, c'est de veiller à les désintéresser des richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Il dit aussi, vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici à leur fétiche de guerre. Oui. Et que vous mettiez tout en œuvre pour les faire disparaître. Et puis, il continue, évitez de développer l'esprit critique dans les écoles là. Apprenez aux élèves seulement à croire et non à raisonner. Oui. Et puis on dit, convertissez toujours des noirs au moyen de la chicote. Faites tout pour éviter à jamais que les noirs ne deviennent riches. Faites-leur croire que entreront au paradis les gens qui sont pauvres sur terre ici. Comme ça, ils ne vont pas vouloir être riches. Vous Alors, voyez l'affaire. C'est extrait de quoi? C'est extrait de quoi? Oui, discours de Léopold II, quand il a réuni les évangélistes là pour venir en Afrique. Pour les envoyer les missionnaires. Oui, les missionnaires là. D'accord. Et puis chanter chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ainsi cet argent prétendument destiné aux pauvres là et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Vous voyez. Et puis,
Dites aux Noirs que les statuettes là, c'est l'œuvre de Satan. D'accord. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec. Faites oublier aux Noirs les ancêtres. Et, vous voyez, donc ils ont réussi leur œuvre. Ça veut dire qu'ils Mais connaissaient la puissance de maintenant, l'Afrique aussi. il convient que nous réveillons pour savoir que nous devons faire un retour aux sources. Parce que sinon, dans 50 ans, 100 ans, notre culture va disparaître. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheço um violento episódio da história nesse Nerdologia sobre o Congo e o rei Leopoldo II da Bélgica. A atual República Democrática do Congo é um dos maiores países em área do mundo, e sua capital, Kinshasa, é a cidade com maior população falante de francês. Sob seu solo riquíssimo estão reservas estimadas em 24 trilhões de dólares em ouro, cobalto, cobre, diamante e columbita tantalita, essencial para a indústria de tecnologia. A palavra Congo tem várias aplicações, então vamos evitar confusão. Ela provavelmente significa encontro e tem origem no idioma Congo, do Reino do Congo, do povo de mesmo nome. A nomenclatura do reino fez com que, em 1483, o navegador português Diogo Cão batizasse o rio que desemboca no Atlântico de Rio Congo, o mais profundo e o segundo maior rio em vazão do mundo. A importância do rio faz com que, hoje, existam dois países chamados Congo. O outro é a República do Congo, país menor e por vezes chamado de Congo-Brazzaville, nome de sua capital, que fica de frente para Kinshasa, do outro lado do rio. Nesse Nerdologia, vamos falar do passado da atual República Democrática do Congo. A presença portuguesa na região não se resumiu à navegação. Por cerca de 400 anos, os portugueses foram os principais exploradores europeus da região, com grande influência no Congo. Já em 1491, o monarca congolês foi convertido ao catolicismo e batizado, adotando o nome de João I em homenagem ao rei português. A presença de Portugal na região do Congo era quase uma continuação da presença em Angola. A fronteira atual não existia na época. Por exemplo, a capital do Reino do Congo, Mbanza, foi rebatizada pelos portugueses como São Salvador do Congo e fica dentro da atual Angola. Isso aproxima o Congo da história do atual Brasil, já que 40% dos africanos escravizados trazidos para a América Portuguesa vinham de Angola e do Congo, especialmente durante a exploração de ouro nas Minas Gerais, no século XVII, em um processo que já vimos aqui no Nerdologia. O domínio português na região chega a ser formalizado em 1857, quando o, na teoria independente, Reino do Congo assinou um tratado de vassalagem ao rei de Portugal. A presença europeia era concentrada nas regiões costeiras, daí outra importância do rio Congo, pois ele permitia comércio com regiões interiores. O rio, entretanto, não era totalmente explorado e mapeado pelos europeus, o que era dificultado pela profundidade e pelas cataratas e corredeiras do rio. Isso somente vai mudar em meados do século XIX. Inovações tecnológicas e científicas vão permitir maiores explorações pelos europeus, que agora vão financiar expedições no continente africano até aquele momento com menor presença colonial europeia. É criado um imaginário sobre as expedições à África, em busca da glória de descobertas geográficas, arqueológicas ou naturais, que é representado na cultura pop com aventureiros e cientistas conquistando o continente em nome dos impérios europeus. Na realidade, a penetração europeia na África foi marcada também por motivações religiosas, por corridas por riquezas e por violência. Um desses exploradores foi o galês Henry Morton Stanley, que, em 1871, descobriu por acidente uma rota entre a atual Tanzânia e o rio Congo. Stanley voltou aclamado para a Europa, e diversos governos tentaram contratar os seus serviços e conhecimentos. Anos depois, em 1876, o rei Leopoldo II da Bélgica sediou uma conferência geográfica em Bruxelas. Convidou exploradores, geógrafos e missionários para, supostamente, organizar uma associação humanitária para civilizar e melhorar a vida dos africanos.
para a suposta filantropia, foi criada a Associação Internacional Africana, com Leopoldo como presidente. Ela servia de fachada para o verdadeiro interesse do rei belga, que era a exploração econômica. E quem ele contratou como agente a peso de ouro? Henry Stanley. Por cerca de 5 anos, Stanley trabalhou secretamente como agente de Leopoldo. Financiado pelo rei belga, ele mapeou o rio e forçou acordos com os líderes africanos locais. Ao mesmo tempo, Leopoldo, sob a justificativa da filantropia, tentava ganhar o reconhecimento europeu de suas posses africanas, oferecendo vantagens e acordos, colocando um país contra o outro. Ele esbarrava no fato de que a maioria das potências europeias reconhecia a presença portuguesa na região. Foi para solucionar essa disputa e evitar que as potências europeias entrassem numa guerra por causa da África que o estadista alemão Otto von Bismarck, a partir de uma proposta de Portugal, organizou a Conferência de Berlim, com 14 países. Nela, dentre outras resoluções, foram determinadas as bases das fronteiras na região do rio Congo, com a formação do Congo Português, atual Cabinda, um território de Angola. O rio teria livre navegação e a corrida europeia seguiria o princípio da ocupação efetiva, a notificação de novas possessões e o autogoverno africano não seria reconhecido. E o Congo foi definido como propriedade de Leopoldo II. Nesse momento, não se tratava de uma colônia belga. Entre 1885 e 1908, o Congo era propriedade privada de Leopoldo, administrado via uma empresa, a Associação Internacional do Congo. Atraindo investidores e contratando europeus, Leopoldo visava o extrativismo de recursos naturais, pela exploração da mão de obra forçada de nativos e a construção de uma infraestrutura que escoasse a produção do interior para o oceano. Primeiro, o principal produto foi o marfim, com eventuais descobertas de ouro. Na última década do século XIX, o principal produto do Congo sob Leopoldo foi a borracha, em crescente demanda internacional com os automóveis e a expansão da industrialização. É possível que você já tenha visto referência em notícias ou em filmes ao ato de decepar a mão ou braço de uma pessoa como um castigo na África. Essa violência não possui origem africana. Ela foi introduzida no continente pelo Congo de Leopoldo como castigo aos nativos que não cumprissem sua cota de extração de borracha. Outros castigos físicos e diversos tipos de violência eram extremamente comuns, sob a fiscalização de uma milícia financiada por Leopoldo, formada por uma mistura de oficiais belgas, mercenários europeus e nativos alistados à força. O regime de trabalhos forçados, além de mutilados e torturados, causou entre 5 e 10 milhões de mortes, em um período de menos de 15 anos, e Leopoldo lucrou pessoalmente, em valores de hoje, cerca de $1 bilhão, mais os rendimentos de investidores. Na Bélgica, ele era chamado de o construtor, pois usou parte de sua fortuna para modernizar a capital Bruxelas, e era considerado um benfeitor, pois acabou com o comércio de pessoas escravizadas. A missão civilizatória de Leopoldo foi tão violenta e abusiva que, mesmo num período de exploração imperial europeia na África, ela causou ultraje na opinião internacional. Alguns dos principais denunciantes foram o missionário John Hobbes Harris e o jornalista Edmund de Morel, fundadores da Associação para a Reforma do Congo, e o escritor Joseph Conrad, autor do livro Coração das Trevas. Em 1908, a pressão das potências europeias fez com que o parlamento da Bélgica transferisse o Congo para o Estado belga, tirando ele da posse do rei, formalizando o território como uma colônia do país, situação que durou até 1960, quando o Congo se tornou independente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Congo foi o principal foco da resistência belga, e dali foi fornecido o urânio das bombas atômicas usadas no conflito. Muito do que vimos aqui é baseado na pesquisa do livro Fantasma do Rei Leopoldo, do historiador Adam Hochschild. Publicado em 1999, foi talvez o principal difusor de um debate muito atual, que é o da imagem de Leopoldo II. Recentemente, estátuas que o homenageavam foram retiradas ou vandalizadas, e existem pressões para que a Bélgica peça desculpas ou indenize o Congo pela violência e pela exploração forçada do trabalho. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos